cada exercício mais interessante do que o outro. Nós precisamos exercitar, certo? Fazer com que a mente possa assimilar isso com mais facilidade. E através de quem? Da prática, do exercício. Ok? Então, vamos lá. Questão de número 79. Os números reais, os números reais A e B são tais que a sequência é uma progressão aritmética. E essa outra sequência é uma progressão geométrica. Lá estamos de novo. Então, valor de A. Então, estamos de novo. É como diz, de novo, outra vez, novamente. Então, nós temos uma progressão aritmética. Então, nós temos aqui uma PA, uma situação, temos uma PA e temos uma PG. Então, temos uma PA e temos uma PG. Então, vamos trabalhar, certo? Uma PA e uma PG. Qual é a informação que eu tenho sobre a PA? A, B e 2A mais B. 2A mais B. Qual é a informação que nós temos da PG? 3 elevado a A, 27, 3 elevado a B. Pronto. Nós precisamos pouca coisa sobre lembrar de PA, lembrar de PG. Na PA, deixa eu colocar bem aqui, na PA, se eu tiver A, B e C, é a história da média. B, que é o termo do meio, é A mais C sobre 2. Lembre, essa é a relação de 3 termos em PA. E qual a relação de 3 termos em PG, Pacífico? Se eu tivesse A, B e C, é a história da média. B ao quadrado é igual a C. Então, você tem a relação de 3 termos em PA e tem a relação de 3 termos em PG. Então, vamos voltar. Se a relação de 3 termos em PA é B, relação de 3 termos em PA. Então, o termo do meio, B, é A mais 2A mais B sobre 2. Então, produto dos meios, 2B passa a ser 3A mais B. Desloco B, 2B menos B, isso é igual a 3A. Conclusão, B é igual a 3A. Então, o valor de B é igual a 3A. Pronto. B é igual a 3A. Agora vamos para a relação em PG. A relação de PG é B ao quadrado, então 27 ao quadrado é igual a 3 elevado a A vezes 3 elevado a B. Só lembrando, o termo do meio, médio, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Termo do meio, 27, produto dos dois. Então, aqui eu vou ter propriedade de potência. 27, eu posso escrever 3 ao quadrado. Não, 27 é 3 à terceira. Então, eu posso escrever 3 à terceira elevado ao quadrado. E desse lado, eu tenho um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a mais B.
Propriedade de potência diz, quando as bases são iguais, você pode igualar os expoentes. Então, conclusão, A mais B é igual a 6. Então, eu tenho que A mais B é igual a 6. Então, agora esquece que eu estou trabalhando com PA, esqueça que eu estou trabalhando com PG. Eu tenho um sistema, eu tenho duas equações com duas incógnitas, né? Então, eu tenho que B é igual a 3A. Então, eu tenho que B é igual a 3A. E tenho também que A mais B é igual a 6. Esse sistema, a gente chama sistema, dá para fazer pela substituição. Você já tem o valor de B, substitui. Então, implica que A mais B, que é 3A, isso é igual a 6. 4A é igual a 6. Então, A é igual a 6 quartos. A é igual a 3 meios. Ou A, se eu preferir, pode dizer que é 1,5. Voltando para a questão, então, o valor de A. Então, pronto, era isso que o amigo queria. Então, o A pode ser escrito da forma 3 meios, forma de fração, ou forma de número decimais. Então, o item correto, ele queria o valor de A. Então, resposta correta, o A é meio, 1,5. 1,5 está no item A. Então, resposta correta é o item A. O valor do A é 1,5. Então, essa foi a questão de número 79. Pronto, nós temos aqui a questão de número 80. 79, agora 80. Uma questão que envolve um pouquinho de geometria espacial. Mas vamos lembrar, vamos lembrar primeiro. O volume de um cilindro. Então, vamos lembrar, vamos lembrar o volume de um cilindro, certo? Então, vamos falar, só para lembrar, cilindro. Cilindro tem esse formato. Então, apenas uma ideia. Então, o cilindro tem esse formato. Os elementos de um cilindro são o seu raio e a sua altura. Seu raio e a sua altura. Então, o volume, certo? O volume desse rapazinho é tudo que eu posso colocar aqui dentro. Então, o volume do cilindro é dado pela área de sua base, tá certo? Pela área de sua base vezes a sua altura. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a sua altura. Como a base é um círculo, a área do círculo é πr2 vezes h. Uma observação que é diâmetro. Diâmetro num círculo, senhores, em um círculo, diâmetro é a maior corda. O diâmetro é a maior corda. Então, esse diâmetro, ele é chamado de quem? De 2r. É a maior corda de uma circunferência. Então, o diâmetro é 2r. Então, pronto.
Então, nós temos aí, certo? O que nós queríamos, que era o volume de um cilindro, ok? Então, pronto. Então, nós temos aí. O interior, agora vamos começar. Entendeu a questão? O interior de uma jarra cilindro circular reta contém V litros de água. Se fosse retirado 1 litro desta água, o raio, o diâmetro e a altura da água, nessa ordem, formaria uma progressão aritmética. Se o conteúdo fosse adicionado 1 litro de água na jarra, essas grandezas, na mesma ordem, formaria uma progressão geométrica. Então, o valor do volume. Pronto, então, as informações que eu tenho é essa. Então, se nós observarmos, então nós temos isso aqui. Então, nós temos uma progressão aritmética. Então, eu tenho uma progressão aritmética. Então, seria, a sequência seria raio, diâmetro e altura. Raio, diâmetro e altura. Raio, diâmetro e altura. Certo? Então, o raio do cilindro vou chamar de R, o diâmetro 2R e a altura. Ora, se é PA, não tem nem o que se preocupar. Ó, não é só somar a razão? Esse menos esse dá R, então mais R. Então, para cá, seria quem? Mais, certo? Mais R. Então, aqui seria quem? 3R. Então, isso seria a progressão aritmética. Agora, PG. Vamos agora falar da PG. Progressão geométrica. Então, eu tenho R e tenho o diâmetro 2R. Certo? O diâmetro 2R. E a altura? Quem é a altura? Se é PG, a razão dessa progressão é 2R dividido por R. Então, é igual a 2. Então, eu multiplico por 2. Tá certo? Ali eu somo R. Aqui eu multiplico por quem? Por 2. Pela razão. Então, multiplico por 2. Então, fica 4R. Então, aí nós temos a PA e temos a PG. Agora vem a parte de geometria. Então, PA é 2R, 3R. A PG é R, 2R e 4R. Então, a situação agora é essa. Eu tenho um cilindro. Eu tenho um cilindro que tem raio e altura 3R. Só que o nosso amigo está dizendo que ele tirou, certo? Então, aqui deixa eu fazer só aqui na figura. Então, o que aconteceu? Nosso amigo aqui, e a altura ficou 3R. Então, V, volume menos 1, foi 1 litro, a gente tirou, é igual a da base, que é πr2, vezes a altura, que é 3R. Então, V menos 1 é igual a 3πr3. Pronto. O nosso amigo diz o seguinte: se ao contrário fosse adicionado 1 litro de água na jarra, então eu tenho a jarra, certo? Aqui a jarra, a mesma jarra.
lembre, tem um certo volume d'água na jarra. Então, ele disse que foi adicionado 1 litro. Certo? Foi adicionado 1 litro. Então, o raio fica R, raio da base, e a altura fica 4R, a nova altura. Então, V mais 1 é igual a da base, que é πr2, vezes a altura, que é 4R. Então, V mais 1 vai dar igual a 4πr3. 4πr3. Então, eu tenho duas relações. Eu tenho V menos 1, que é 3πr3, V mais 1, 4πr3. Ok? Então, nós vamos agora fazer as continhas. Eu tenho, a informação que eu tenho, V menos 1, 3πr3. V mais 1 é o volume que eu quero, é igual a 4πr3. Resolver um sistema que tenha potência, a melhor técnica, lembre disso, é dividir uma expressão pela outra. Então, você vai dividir V menos 1 sobre V mais 1. Isso aqui é 3πr3 sobre 4πr3. Divisão de potência. Podemos simplificar. No pitiozinho, corta π e R3 no pitiozinho. Então, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com V menos 1 sobre V mais 1. Isso vai ser igual a 3 quartos. Proporção, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, eu vou ter 4, que multiplica V menos 1, vai ser igual a 3, que multiplica V mais 1. Fazendo chuveirinho, passo a ter 4V menos 4 é igual a 3V mais 3. Como eu quero o valor de V, vamos deslocar V para antes da igualdade, quem não tiver após a igualdade. 4V menos 3V passa a ser 3 mais 4. 4V menos V dá V. 3 mais 4, 7. Então, a informação que eu tenho que o volume que tinha na jarra, V, é igual a 7. Então, vamos ao item. Então, volume é igual a 7. O item que nós devemos fechar, considerar a resposta verdadeira, é o item D. Resposta verdadeira, certo? É o item D. Então, questão de número 80, certo? É o item D. Pronto. Joia, bem interessante. Então, vamos mais uma. Um pouquinho de geometria, um pouquinho de progressões, beleza. Então, aqui nós temos a questão de número 81, que diz assim: 3 números formam uma progressão aritmética de razão, 3 números formam uma progressão aritmética de razão 7. Subtraindo-se uma unidade do primeiro termo, 20 unidades do segundo termo e 30 unidades do terceiro termo, a sequência resultante é uma progressão geométrica de razão. Pronto. Então, vamos nós. Então, estamos aqui falando de PA e falando de PG. Então, aqui eu tenho a progressão aritmética
E aqui eu tenho a progressão geométrica. Então, nós temos a história bem simplesinha, certo? Nós temos a história que é fácil de entender. Se é PA e a razão é 7, se eu tenho uma PA, 3 termos, e a PA, a razão é 7, nós sabemos que a PA é x menos r, x e x mais r. Essa é a notação inteligente. Então, se r é 7, então vai ficar x menos 7, x e x mais 7. Então, x menos r, x e x mais r. Ora, mas nós estamos... O que vai acontecer? No enunciado, ele diz, subtraindo uma unidade ao primeiro termo, então, menos 1 ao primeiro termo, 20 unidades ao segundo termo, então, subtraindo menos 20 unidades ao segundo termo, e 30 unidades ao terceiro termo. Então, 30 unidades. Aí, nós vamos ter uma outra sequência. Essa outra sequência, o nosso amigo chama de PG. Então, a nossa PG vai ser x menos 8, x menos 20 e x menos 30, 23. Tá certo? Então, eu tenho, vamos ver aqui, x mais 7, então nós temos aqui, vamos lá. Temos unidade. Subtraindo uma unidade no primeiro termo, 20 unidades no segundo termo e 31 unidades. Aqui são 31 unidades. Cuidado, não é 31, é 31 unidades. Então, isso aqui fica 24. Subtraindo 1, a primeira, subtraindo 20 e subtraindo 31 unidades ao terceiro termo. Então, você agora está com uma progressão geométrica. A história é sempre a mesma. A história da média. A média diz o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. PG, x menos 8, que multiplica x menos 24. Então, vamos às continhas. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. 20 ao quadrado dá 400. Vai ser chuveirinho x, x vezes x, tá certo? Então, é x ao quadrado, menos 24x, menos 24x, menos 8x, mais 8 vezes 24. É isso que eu preciso. Dá 192. Mais, menos com menos dá mais. 192. Aí eu faço o pitiozinho gostoso, né? Aí eu faço o pitiozinho gostoso. x2 eu elimino com x2. Aí nós temos 400 menos 40x menos 192 menos 32x. Vamos repetir. Elimina o x2, certo? Aí, dá 400 menos 40x. Aqui dá 192.
sinais iguais, ó, menos 24x com menos 8x dá menos 32x. Então, desloca de um lado para o outro. Então, vamos deslocar para cá. Menos 40x mais 32x. Do outro lado, 192 menos 400. Menos 8x, né, subtrair o sinal do maior. 192 menos 400 dá 208. Menos 208. Tá certo? Multiplica por menos 1, os dois são negativos. Então, implica que 8x é igual a 208. Então, meu x é 208 dividido por 8. Se eu pegar 208 dividir por 8, nós vamos ter 26. Então, x é igual a 26. Então, vamos... Então, x é igual a 26. Vamos ver mais em alguma informação. Ele está dizendo, tá certo? 31, pronto. A sequência resultante é uma progressão geométrica de razão. Então, eu preciso da PG. Lembre, eu preciso da PG para saber quem é a razão. Então, a minha PA, x. Lembre, eu tenho que a minha PA, deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho a minha PA é dado por x menos 7, x mais 7, minha PA. O x, tá certo? O x é igual a, tá certo? A 26, certo? O x é igual a 26. Pronto, foi o que nós encontramos. Então, eu tenho a PA como sendo 26 menos 7, tá certo? Então, eu tenho 26 menos 7, que é igual a 19, a 26 e a 33, certo? Agora, a PG, é isso que eu quero. A PG, o que é que nós temos aqui? Eu tenho a PG com a informação menos, ó, a informação da PG, menos 1, menos 20, menos 31. Menos 1, menos 20, menos 31. Então, a PG vai ser 18, 6, ó, 6 e aqui 2. A razão da PG é a divisão entre qualquer dois termos. É a divisão entre dois termos consecutivos. Qualquer termo menos o anterior. 6 dividido por 18, que dá 1/3. Ou, se eu quiser, posso também dizer que é 2 sobre 6, que é igual a quem? A 1/3. Então, a razão da progressão geométrica é 1/3. Então, o item correto é 1/3. Positivo, viu? 1/3 positivo. Então, o item correto é o item E. É de corretíssima. Tá certo? Então, essa é uma questão interessante. Não me esqueça, exercite. Vá em frente, ok?